Antes de continuar, eu gostaria de falar sobre os meus vieses. Ao abordar este tópico como cientista político, isso significa que eu abordo os fenómenos com uma objetividade separada e utilizando as normas que um observador neutro deve observar, mas também abordo esta tarefa, como eu disse antes, como membro fundador e antigo presidente da Rede de Segurança Africana, que é um think tank, e o propósito da qual foi enfrentar os desafios de segurança do continente africano. Eu sou uma parte interessada no que diz respeito à segurança em África. E, finalmente, por último, mas não menos importante, também abordo este tópico como um militante, confesso, da ajuda que é devida à África, os seus povos e os seus estados que sofreram durante séculos num sistema internacional imperdoável que explorou e reprimiu o continente. Este tópico também vejo como uma referência centrada em África. Então, são as três funções que me podem ser atribuídas, mas alguns dos tópicos não posso abordar oficialmente, mas alguns dos assuntos vão além da descrição dos desafios e das suas respostas. Este é um tópico bastante complexo e o General Indoye também deu-nos uma pequena ideia disso. Ele fez uma exposição muito brilhante, mas isso significa que nem todos os aspectos, mas os mais cruciais, nos olhos de algumas pessoas, mas como não tenho muito tempo, vou abreviar. Tendo dito isso, vamos continuar então para falar sobre as respostas das Nações Unidas aos desafios de segurança em África. Como é que nós procedemos? Eu vou falar sobre a noção dos desafios de segurança da África. Essa expressão tem um impacto. Depois, vamos falar sobre as respostas das Nações Unidas. E eu frisaria que vão certamente além daquilo que nos vem à mente, que são as operações de manutenção da paz e missões de estabilização. Então, o trabalho das Nações Unidas em África é feito de uma forma distinta e eu estive envolvido numa dessas. Eu vou tentar abordar as dimensões de género e da juventude, participação da juventude e também as questões de a paz e os desafios devido a esse tópico, o papel que o setor da segurança, que os líderes de segurança, que são o grupo que está aqui, se dediquem à prevenção de conflitos. Eu recentemente li um artigo escrito por dois colegas intitulado Por que razão as Nações Unidas ainda têm importância? E o subtítulo uma concorrência dos grandes poderes tornam a questão mais relevante e não menos. Há muita coisa a dizer sobre isso, mas avançando. E as missões de paz das Nações Unidas funcionam no modo do Conselho para as relações exteriores. Tudo isto estou a citar esse artigo e eles estão a salvar vidas e a evitar
a disseminação da violência. Muitas pessoas poderão não. Muitas pessoas devem, com certeza, concordar com esse ponto de vista. As Nações Unidas, em geral, estão a fazer um bom trabalho para prevenir os conflitos, para que eles não se espalhem, e outras tarefas ligadas ao reforço da segurança. E também, a nível das Nações Unidas e as operações de paz, em particular o elemento da violência, principalmente em países como a RDC e o Mali, até certo ponto. E claro que essas operações também vêm com violências ou condutas reprováveis como estupros, etc. Essas críticas são bem observadas. A Carta das Nações Unidas é a razão de ser das Nações Unidas, que o seu trabalho seja para fins de paz e segurança. Não há dúvida que os Estados africanos já proporcionaram mais do que foi pedido em certas formas, devido ao efeito da colonização, do qual saíram estes estados, o desmoronamento dos impérios coloniais que foram trazidos para o continente, mas também devido à devastação causada pela Guerra Fria. Mas mesmo após a Guerra Fria, as decisões que foram feitas no nível da arquitetura de segurança internacional, centrado no Conselho de Segurança das Nações Unidas, em que os africanos e seus estados tinham muito pouco a dizer. Quando olhamos para as multigerações e a crise na Somália, é evidente que é resultado direto das rivalidades das grandes potências no Corno da África e a má gestão da crise ao longo de muitos anos. Mais recentemente, toda a violência do Sahel pode ser rastreado às decisões do Conselho de Segurança quanto à Líbia, liderado por membros prominentes da OTAN, a instigação do presidente da França para o que parece ser motivos pessoais políticos. A insegurança que afligiu o continente causou que as Nações Unidas engajassem no continente mais do que em outras partes do mundo. Isso foi bem antes do que a RTP, que foi responsável para proteger, que foi instituído em 2005. Eu trabalhei a intervenção da ONU em 1960 no Congo. Nós vivemos ainda com as consequências dessa intervenção. A ONU, em seu capítulo 7 da sua carta, foi muito envolvido, esteve muito envolvido em gestão de crises no continente. Sim, a África manteve a ONU muito ocupado por causa da frequência de crises de segurança que ocorreram, especialmente ao longo das últimas 2 décadas. E também, quando refletimos quanto aos desafios de segurança em África, não deveremos ignorar que houveram desafios que foram trazidos ao continente por decisões feitas por outros, sem consultar a África e sem a opinião dos africanos. Novamente, das crises do continente
podem ser rastreados a decisões, mesmo dos Conselhos de Segurança, que os africanos têm pouco envolvimento. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Isso não é a, a, a dizer que os feitos e as omissões e as comissões dos líderes africanos e os fatores estruturais que geram e, e provocam conflitos. Isso não é dizer que isso não ocorre em África e em muitos estados africanos. Isso não é dizer que isso não ocorre. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Deixa eu ilustrar as minhas observações com respeito a uma crise que está ocorrendo hoje em dia, que é a crise do Sudão. É evidente que, apesar de fatores estruturais e de sociedade, a principal fonte da crise que está a ocorrer é a natureza disfuncional e estrutural do setor de segurança. Temos a presença do Exército com uma estrutura para uma força de resposta rápida que claramente não funcionou em nenhum universo e que não pode ser permanente sem a geração de conflito. Mas também parte dessa crise é devido às questões de justiça e desenvolvimento que o Sudão demonstra cada dia. O Sudão, portanto, mas também os demais crises, como o Mali, têm sistemas de segurança que não funcionam, estados que estão a falhar, acesso a falta de acesso a recursos, estados que não proporcionam justiça aos seus cidadãos. Isso tudo faz parte da nossa análise desses conflitos e como têm se tornado descontrolados, apesar dos melhores esforços da ONU, apesar dessas forças de estabilização que chegam ali sem resolver as questões básicas e a violência que ocorre, muitas vezes comportamento de genocídio, os milhares de estupros de mulheres e de raparigas ocorrem, são fatores que geram conflito e que a manutenção de paz e da ONU não consegue resolver por si só. E muitas dessa disfunção das operações são responsáveis pela frustração de muitos estados africanos. Nós vemos isso no RDC, com o pedido para MINUSCO sair, e semana passada as autoridades do Mali a pedir que MINUSMA saísse do país também. Alguns dizem que, bem, talvez não concordem com essa conclusão, que a única coisa que as operações da ONU conseguem fazer é perpetuar-se. Mas se isso é bem fundado ou não, o resultado é que essas frustrações causam que os estados questionam a eficácia das intervenções da ONU, mas também questionam as motivações daqueles que estão por trás das mesmas intervenções. Deixa eu agora mudar de marcha antes de
acabar o meu tempo para falar sobre uma dimensão das intervenções da ONU que são muito importantes e, e não muito analisado, que tem a ver com essas operações de manutenção da paz, que são de grande escala, que é o papel da ONU e as unidades ISSR, de, quando houve um esforço das unidades de segurança da ONU foi envolvido e desempenhou um papel importante no que se tornou as reformas do setor de segurança, a estrutura do setor de segurança da África. A criação de normas que abordavam um ingrediente-chave dos desafios e conflitos de segurança, que era a disfunção e a necessidade de reformas e transformação do aparato de segurança em África. Eu mencionei um exemplo no Sudão como um fator que gerou conflito. A ONU, nesse caso, através do trabalho das suas operações, criou o arcabouço de política e que a CEDAW emulou e implementou também. É crucial que as normas e as expectativas criadas por esse tipo de atividade e a capacitação que seguiu por parte da ONU, sim, teve um impacto importante quanto às expectativas e a concentração nas disfunções do setor de segurança em África, como geradores de crise e conflito e a necessidade de abordá-los prontamente. E é só ver o caso do Sudão para ver essa disfunção e como isso gera conflito. É um dos motivos por trás do conflito foi quando a reforma do setor de segurança das Forças Armadas começou a, a entrar em vigor. Isso não quer dizer que essas normas são suficientes. CEDAW tem ido além do que os membros da União Africana tinham acordado. Isso não preveniu a enorme crise com a qual essa região está a lidar. Dado o grande número de desafios de segurança e a sua dependência ao sistema da ONU e a generosidade dos parceiros no Oeste, os líderes africanos sempre insistiram em novas abordagens aos crises de segurança através do conceito de soluções africanas para os problemas africanos, com o resto do mundo em solidariedade com o continente africano, mas referindo aos africanos em termos de análises aos desafios africanos e a produzir as suas próprias soluções e evitando as abordagens que falharam. E esse pedido está no espírito do capítulo 8 da Carta das Nações Unidas sobre arranjos regionais. Eu vou citar o Antônio Guterres na Cimeira das Nações Unidas. Eu apoio a criação de uma nova geração de missões de implementação da paz e operações de combate ao terrorismo lideradas pela União Africana com o mandato do Conselho de Segurança e com garantias
e financiamento previsível, inclusive através de contribuições avaliadas. Essa é uma posição importante a parte do secretário Guterres e é especialmente relevante para a África Ocidental e o Sahel e os seus desafios particulares. Agora está a acabar o tempo, deixa eu concluir. E deixa eu repetir o que da apresentação do general Ndoye. Apesar das suas falhas quanto ao design, a sua intenção de estrutura institucional e dos países que ganharam a Segunda Guerra Mundial para reduzir a possibilidade de guerras para os quais a África e o seu povo eram irrelevantes, não resta dúvida, e é aí que eu concordo, não resta dúvida que dispensemos a ONU. Em outras palavras, a ONU continua muito útil para o mundo e a África, especialmente se o continente não consiga lidar com seus próprios demônios. Como que o continente africano possa lidar com seus problemas de segurança? Eu duvido que alguma pessoa dessa audiência tenha lido esse artigo. Foram 20 anos atrás e ninguém sabia, me conhecia. O título do meu artigo era Além da Organização da Unidade Africana e da Conferência, da estrutura da Conferência de Berlim, uma análise da crise de segurança em África. Eu escrevi esse artigo a seguir outro de opinião que eu apresentei a uma conferência. Esse artigo era intitulado e isso foi escrito após a queda do Muro de Berlim. Eu escrevi um artigo intitulado Os Muros de Berlim, das quais ninguém fala. Eu estava a me referir às fronteiras coloniais e o feticismo de soberania nacional que prevenia os países africanos de forma coletiva a enfrentar os problemas de segurança coletiva e de buscar soluções africanas. Eu, então, sugeri várias recomendações e agora, na época, nem poucas pessoas leram o artigo, mas estou muito satisfeito de que a arquitetura da segurança africana e depois a defesa africana e as forças de prontidão também ouviram as minhas recomendações. Mesmo 20 anos atrás, podia ver-se que a insegurança e o desafio de assegurar a segurança moldariam o futuro do continente. Mesmo essas soluções estruturais e institucionais formadas pela África não eram suficientes para prevenir as soluções que tornariam o continente menos dependente às Nações Unidas e à generosidade de seus parceiros externos. E, novamente, a segurança é crucial. Se o continente não puder buscar uma solução africana para problemas africanos, não pode culpar a ONU
culpar a ONU em eradicar os problemas, os conflitos.